Sêneca dizia que se você não quer ser um homem que recua quando a crise vem, treine antes que ela venha. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer para a gente tentar viver com menos. Pelo menos um dia, pelo menos uma semana, pelo menos um mês. Eu vou contar uma história para vocês que é uma história de uma pessoa bem conhecida, pelo menos é conhecida aqui no meu meio, que é o meio do Instagram, que é do Bruno Perini. Bruno Perini é um amigo meu que vende cursos de finanças. Mas não foi sempre assim. O Bruno, ele era oficial do Exército, foi o primeiro aluno da AMAN, da Academia do Exército, e quando ele estava lá na academia, ele dizia assim pro coronel que estava acima dele: eu vou ser milionário com 28 anos. E aí o coronel olhava para ele e falava assim: ai, tá bom, Bruno, continua aí trabalhando que você vai chegar lá. E conversando um dia, ele me contou que quando ele entrou na AMAN, ele recebia um soldo de R$400. E ele tinha aquilo na cabeça dele, que ele ia ter o primeiro milhão da vida dele aos 28 anos. Então ele vivia lá dentro da academia com R$200 e ele aplicava os outros R$200. Ele começou a estudar sobre finanças, aplicava aquele dinheirinho e quando ele foi efetivado ali na academia, no Exército, ele passou a ganhar R$3.000. E ele conta que todos os amigos dele começaram a comprar tênis da Nike, jaqueta, começaram a parcelar carro, começaram a pensar como é que iam comprar a casa própria. E o Bruno pensou o seguinte: bom, eu vou continuar vivendo com os meus R$200. Porque eu já estou acostumado a viver com isso. E não interessa que eu vou ganhar 3.000. Eu vou pegar os 2.800 e eu vou aplicar esse dinheiro. Ele fez exatamente o que o Sêneca diz para a gente fazer: treinar viver na crise. Não basta você pensar em como seria você ter menos dinheiro, como seria você não ter um colchão na sua casa, como seria você, de repente, não ter mobilidade, como seria você não ter um sapato, como seria você não ter um carro. Ele diz que a gente precisa experimentar. Porque quando a gente experimenta, o que a gente faz é, a gente traz para a nossa vida essa realidade. E em vez de a gente ficar pensando em como seria, a gente já sabe como a gente agiria se aquilo acontecesse. Isso é muito interessante porque o que a grande maioria das pessoas faz? A grande maioria das pessoas, quando começa a ganhar mais, eleva o padrão de vida e começa a gastar mais. Aí ganha mais um pouquinho, eleva o padrão de vida e gasta mais um pouquinho. E você nunca consegue chegar naquela sua meta, como por exemplo o Bruno tinha, de ter o primeiro milhão aos 28 anos. Só para poder terminar de contar a história para vocês, o Bruno atingiu o primeiro milhão aos 26 anos. E aí foi quando ele pediu a exoneração do Exército para poder trabalhar com o curso dele, que é um curso de finanças. Eu queria que você pensasse aí na sua cabeça, como é que você poderia viver um dia com menos? Como é que você poderia fingir que você não tem um emprego e você precisa procurar? Como é que você poderia fingir que você não tem água quente na sua casa, porque de repente cortaram a sua água, então você precisa tomar banho gelado o dia inteiro? Deus me livre, né, gente? Eu odeio banho gelado, mas é um bom exercício, principalmente para quem tem o conforto como um valor que é um inegociável. Porque imagina se você passa por uma crise e você realmente não tem dinheiro para pagar a eletricidade ou para pagar o gás da sua casa. Como é que seria se você tivesse que tomar banho gelado todo dia? Como é que seria se você não pudesse comer todos os queijos que você come, por exemplo, que são queijos caros? Como é que seria se você só pudesse comer ali o básico? Arroz, feijão, um legume e uma carne. Como é que seria viver com menos? E a gente acha que tem uma resistência a esse viver com menos. E eu vou até confessar uma coisa pra vocês. Eu tô gravando vídeo aqui o dia inteiro e esse tema, ó, ele apareceu desde hoje de manhã. E eu tô enrolando pra gravar, e eu falei pro pessoal que gente, eu acho que eu tenho algum problema pra gravar esse vídeo. E agora, falando pra vocês sobre isso, eu comecei a perceber que é justamente essa questão do viver com menos. Por que incomoda tanto a gente o fato da gente viver um pouco esse minimalismo? E não é passar necessidade, tá, gente? É a gente viver realmente uma coisa menor. A gente dá valor àquilo que realmente importa. A gente pode entrar até um pouco no conceito do minimalismo de dinheiro, o material, de roupas, de sapato, o minimalismo digital. Por quê que a gente não consegue viver com menos? O que incomoda tanto o fato da gente, de repente, ter um armário vazio, da gente ter um espaço vazio? Por que a gente sempre precisa ocupar os vazios com alguma coisa? E aí, me conta, será que você consegue viver um dia
com um pouco menos do que você vive hoje?